Marakadilem chorero menja Jelem jelem lungole dromenja Marakadilem chorero menja Yoi Romale Yoi Chavale. Em Nova Iguaçu, uma cidade rica em diversidade, há um grupo que carrega consigo séculos de tradição, resiliência e cultura: os ciganos. Sua história, muitas vezes marcada pelo preconceito, é também uma história de força e adaptação. Vamos conhecer a vida cigana na cidade e entender os desafios e as alegrias de manter viva uma cultura tão rica. Olé! Olá, meu nome é André Almeida Monteiro, eu sou do clã dos Rons, que vieram para o Brasil dos Balcãs. Particularmente, a minha família sai da Romênia, vai para a Hungria, França, Espanha, Portugal, Brasil. Ainda tivemos membros que foram para Angola e na Revolução voltaram. E também temos integrantes da família nos Estados Unidos. A história começa com o meu avô, que ele sai de Portugal e migra para o Brasil e fica com a sua residência em Vila Isabel. Em Vila Isabel ele monta uma horticultura e ali na rua Teodoro da Silva. E nessa horticultura nasceram os integrantes da minha família. Eles não foram para o hospital, nasceram na própria chácara, né, que a gente chamava. E ali começa a história da família. O meu avô, além da chácara, ele cuidava também das palmeiras no Jardim Botânico. Hoje eu estou com 50 anos. Eu sou filho do irmão caçula. Foram 6. Hoje vivo só tem a minha tia que está nos Estados Unidos, com 87 anos, e o meu pai, com 77. A história aqui, vinda para Nova Iguaçu, nós tínhamos um sítio também, em Iguaçu Velho. E esse sítio é onde reunia as famílias, os amigos, a gente fazia os assados na fogueira, nós tínhamos uns 15, 20 cavalos, a gente saía em carreata, em charretes, cavalos até Tinguá, íamos tomar banho de cachoeira. E a minha infância ela foi muito em contato assim, com a terra. Eu perdi minha mãe, eu tinha 3 anos, minha mãe não era cigana, tá? No nosso clã dos Rões conta sempre a paternidade, os calões vocês vão ver que é a maternidade, tem que vir de ventre cigano. Os Rões a gente é muito patriarcal e o que vale é o nome, né, que fica do patriarca da família. As vestimentas ciganas são ricas em cor e detalhes. As saias longas e rodadas das mulheres, os adornos e joias,
tudo reflete a beleza e a força da cultura cigana. Esse meu figurino aqui que eu fiz, ele é mais elaborado, tem mais moedas e tudo mais. Ele tem bastante roda. Se você reparar no meu, o meu tem muito menos brilho do que esse. Na cultura cigana, nós ciganos gostamos muito de brilho, porém nós somos mais comedidos em relação ao brilho. Gostamos de bastante roda, muita roda, porém nós, ciganos de sangue, não usamos tanto brilho, a não ser que seja para uma apresentação de dança. Quando é para uma apresentação de dança, usamos muita roda, bastante roda. Meu nome é Daniele, sobrenome Ramush, mais conhecida como Dani Ramush. A minha paixão sobre os figurinos começou a partir do momento no qual eu comecei a fazer muitos eventos como a apresentação de dança. E eu nunca consegui achar o figurino que eu queria. Então essa pequena revolta, que ciganos não são muito revoltados, entre aspas, surgiu. Minha avó já costurava. Então, através de uma amiga me ensinando um pequeno detalhe sobre o corte de um figurino, me trouxe essa paixão sobre as roupas, os figurinos. Então, com isso, eu comecei a fazer os meus figurinos para as apresentações de dança. Teve época de eu fazer 3 apresentações no dia e a minha mãe, astuta como sempre levava uma roupa extra para mim. Eu saía de lá somente com a roupa que ela levou, porque toda vez que eu fazia a apresentação, eu vendia o figurino. E assim veio a trajetória de eu começar a trabalhar com figurinos. Isso foi em 2023. Eu trabalhava com outras coisas, sempre trabalhei como vendedora, representante de vendas e tive que parar tudo para poder atender toda a demanda que veio junto com os figurinos. Eu sou do clã de Calim. Eu sou uma Calim, dos clãs dos Calões. Eu casei muito cedo, casei com 15 anos, prometida, e meu primeiro filho veio quando eu tinha 21 anos. Aí, logo depois de 5 anos, veio a minha filha e fechou a fábrica. A dança cigana é cheia de energia e significado, com movimentos que celebram a liberdade e a alegria. Cada passo carrega a história e a tradição desse povo, refletindo sua alma vibrante. Hoje, como educadora, eu vejo a minha vida cigana de uma forma de divulgação. Desde pequena, passei por várias situações confortáveis e não. Hoje eu tento, através do meu lado profissional, com a carteira profissional de dança, que todo profissional de dança hoje em dia tem a carteira profissional de danças ciganas artísticas, não tradicional. Então, aprender com uma cigana é mais valioso e proveitoso. Hoje eu tento levar a minha vida no lado profissional, mas de uma forma de elevar a autoestima das meninas, claro, e também ensinar o certo sobre a cultura cigana. Como isso? Através de todos os clãs e subgrupos, através dos movimentos, da vestimenta, do diálogo do dia a dia. Mostrar um pouco realmente da cultura. A minha vida cigana desde pequena foi voltada para circo, aprendendo no dia a dia os ensinamentos da dança, dançando até mesmo com serpentes, os ciganos garbos, né, que é um subgrupo, e os gorbetas também fizeram parte da minha trajetória, dando muita liberdade de expressão nos meus movimentos. Hoje sou considerada entre as minhas alunas a profissional que tem muita expressão, mas a expressão que a vida, né, direcionou para mim. Porque a vida cigana, ela é um mar de informações. Então, quando você tem alguém que você possa divulgar isso, é muito prazeroso, através dos órgãos públicos. Mas por que dos órgãos públicos? É uma forma, sim, gratuita de mostrar para as pessoas que, assim, de uma forma gratuita, a gente consegue divulgar cada vez mais.
Então, esses órgãos públicos, eles abraçam essa causa da cultura e eu, sim, divulgo a teoria e a prática das danças ciganas. De todos os 3 clãs, Rom, Caluns e Sinti, e todos os subgrupos, exemplos, Lovárias, os Matimancas, os Caluns tropeiros, entre tantos. Tanto também o dialeto cigano, porque o Sinti fala Sintô, o Calon fala Xibe ou Cali, ou o Rom fala Romani. A minha trajetória na dança cigana foi baseada em cima disso e estou dando continuidade. Há mais de 17 anos faço parte de um órgão público. Sim, divulgando a cultura cigana e mostrando sempre o meu melhor. E mostrando para as meninas que a cultura cigana é quebra de barreiras. A cultura cigana não é um mimimi do dia a dia. A cultura cigana é muito mais que isso. Eu tento mostrar sempre o lado bom da cultura cigana e quebrando, os pensamentos ruins das pessoas. Essa é a minha forma de enxergar e de ver a vida hoje em dia sobre a cultura cigana e levar a minha vida profissional. Eu te pergunto, qual que você quer primeiro? A do amor, de trabalho ou de negócios? Amor. Olha, para começar, no amor você vai bem. Só que aqui tá dando uma surpresa muito para você boa. Para você se acalmar, que você faz tempestade numa xícara d'água. Tem hora que você quer tudo e tem hora que você não quer nada. Abra teu olho, olha aqui. Aqui tá dando uma surpresa de trabalho para você e boa. E de negócios. Mas isso aqui é negócio de prefeitos, prefeituras. Vai te arrumar um cargo bom, espere breve. A minha infância, adolescente, foi morar na barraca de ciganos, barraca. Mudava de um lado e do outro. Isso foi para o lado do norte. Depois do norte, meu pai foi para a Argentina. E da Argentina fiquemos de barraca. Nós ficava de barraca num lugar, a polícia vinha e tirava nós, as carreiras e as pressas. Aí uma vez nós arranchamos num lugar que tinha muitos porcos. Aí sumiu um porco, falaram que foi o cigano que roubou. E a polícia levou todo mundo. Aí depois, com o tempo, nós fomos embora de lá. Quando eu já estava com uns 15, 16, 17 anos, veio um cigano me pedir em casamento. Fizeram aquele casamento bonito, bem bonito. O rapaz não deu conta de mim que eu era nova. Aí meu pai foi e me pegou de volta. Aí teve briga, pegou o dote e devolveu. Aí eu fiquei viúva em casa porque o rapaz morreu de acidente. Aí nunca mais cigana quando fica viúva não pode casar mais. Aí nós resolvemos, meu pai, muito tempo, quando eu já estava com 20 anos, resolveram comprar casa para morar. E nessa casa para morar, nós não podíamos morar, que era cigano. A maioria dos ciganos, um por um, morreram, que até hoje está morrendo tudo. Porque mora de casa, o destino é barraca. Mas aí, quando casa uma cigana com um cigano, é válido. Agora, quando casa com brasileiro, sai do bando. Não fica. Quando faz festa, vai 3, 4 dias só de festa. Um cigano não pode se misturar. Caldeirache é um, Machuaia é outro. E Rorajané já é outro, é mais para o Brasil. Aí não pode se misturar. Aí quando faz uma festa grande, de São Paulo, se vier gente de São Paulo para uma festa aqui no Rio, tem que ser escolhida. Porque não é qualquer um que entra. Tudo é diferente.
E assim vivemos nossa vida. Nossas moças tudo é presa. Só casa com dote e que não conhece o rapaz. Eu estou com 2 netas para casar, mas nunca viram o noivo. Só vê no dia do casamento. A nossa vida é essa, não fica muito encolhida, mas é viajando com as raças de cigano, entendeu? É uma vida diferente, até nossas comidinhas mais ou menos é diferente. Sarmava é aquela comidinha de charuto, é umas comidas diferentes. Nas nossas casas quase não vai brasileiro e eu fico sentida com isso, porque eu já me dou com vocês, mas a ciganada não se dá. E quando morre um, tem esse negócio de dizer que faz festa. É mentira. Ninguém faz festa. Chora os 4, 5, 6, 7 dias. E vai assim de luto também. A fogueira na cultura cigana aquece a noite e reúne famílias e amigos para socializar e compartilhar alimentos. Espiritualmente, o fogo tem um papel de renovação, levando embora tudo o que é ruim, purificando, curando e trazendo um novo começo. O que é viver a cultura cigana? Tirando fantasia, tirando essas coisas que a gente vê às vezes por aí. Porque o cigano não é uma religião. O cigano é cultural, você nasce, é étnico. Então, cada clã, vocês vão ver que o da minha esposa tem uma história diferente, tem uma realidade. E quando a gente fala do clã, que tem os Calões, os Síntios, os Rons, que viemos dos Balcãs, além da parte cultural de dança, comida, costumes diferentes, a forma de trabalhar também é diferente, a forma que evoluiu também é diferente. Então, cada um vai ter uma história sobre isso. Então, vocês vão observar que quando nós, Rons, viemos para o Brasil, não fomos os primeiros foram os Calões, que vieram nas caravelas desbravar o Brasil. Isso daí os livros de história não falam, uma coisa que eu um dia vou lutar para colocar isso, né? Para as pessoas saberem. Porque da onde vem, muitas vezes, a discriminação do povo cigano, que já veio da Europa para cá, né? Vem da parte nômade, né? De você não ter a pertença a uma cultura. Então, quando você é marginalizado, você está fora do que é dito como padrão, né? As pessoas não aceitam, porque você não se enquadra naqueles costumes. Então, assim foi o povo cigano. Aí vocês vão perguntar, mas como o povo cigano se tornou nômade? Como tem essas viagens? Aí eu respondo, isso vem da época de Moisés, né? É como se fosse a 13ª tribo que não seguiu. E o primeiro êxodo vem exatamente do Egito. Depois nós tivemos na Índia, depois nós tivemos do Império Otomano, depois nós tivemos o êxodo da própria invasão da Europa. Então, naquele tempo, você não tinha um documento, você não tinha uma certidão que falava de onde você é, de onde você surgiu. Você, lendo a Bíblia, você observa que fala, é o fulano, filho de não sei quem, neto do ciclano, da família tal. Então, assim, os ciganos são reconhecidos até hoje entre nós. Olha que interessante. A gente chama de Vitsa. Vitsa é a história da tua família como cigano. Da onde veio? Eu falei, nós começamos na Romênia, né? E aí a história vai sendo contada. Se nós viajarmos para a Europa, tem a minha família lá, né? Então tem a história da família aqui no Brasil. E naquele tempo, conforme você viajava, os países eram invadidos. Vamos supor, os ciganos da Romênia. A Romênia foi invadida várias vezes pelos turcos, depois teve essa otomanos. E a Romênia é a porta de entrada, né? Hoje é a Romênia, que antigamente era a região dos Balcãs, tinha outros nomes também. Então, ou você virava escravo, porque a gente fala muito da escravidão africana, né? Mas tem as escravidões de outros povos. Ou você virava escravo, aceitava, perdia tudo, ou você fugia. Não tinha carro naquela época, era carroça. Então, você colocava tudo que tinha de valor e ia seguindo, né?
os ciganos eles trabalhavam no decorrer do tempo ou de forma braçal nas plantações ou como artistas, porque nós sempre tivemos esse viés da dança, né? A música clássica é ligada diretamente ao nosso povo, né? Então, nessas viagens, muitos ciganos conseguiram trabalhar com imperadores, com os reis, na corte também, fazendo o quê? Música, dançando, entretenimento e por aí vai. E aí nós fomos migrando até chegar, minha família, por exemplo, aqui, entre outros. Primeiro os Calões, lembrando que D. João da Vida, lá de Portugal, eles não suportavam os ciganos. E uma forma de se livrar dos ciganos em Portugal foi exatamente colocar na caravela e enviar para o Brasil, porque o Brasil precisava ser colonizado e povoado. E os ciganos eram bons conhecedores de mata, bons comunicadores. E foi realmente o que aconteceu, né? Os ciganos acompanhavam os bandeirantes e iriam desbravando, eles iam desbravando as matas. No final, os portugueses, sempre muito fortes, né, prepotentes, arrogantes e tal, iam mais na força, e os ciganos começaram a fazer amizade com os índios. Isso é interessante, né? Poucos sabem. E os índios se comunicavam com os ciganos. Então, muitas vezes, os ciganos iam na frente das comitivas para abrir caminho para os portugueses virem depois. Existem muitas danças ciganas por aí. Quando um profissional de dança tira a carteira, ele tira de danças ciganas artísticas. Danças ciganas artísticas é a expressão do dia a dia de todos os movimentos juntos, mas a dança cigana, quando a gente mostra tradicional, quando a gente mostra o certo, é passada por uma trajetória de países, um país para o outro, e sim, dando visibilidade e aderindo à cultura local. Existe a cultura cigana, mas os ciganos na dança, ele consegue pegar a cultura local e levar isso para o seu dia a dia. O exemplo, a dança da Romênia, são movimentos direcionados no seu dia a dia, aquele limpar do suor, os movimentos da mulher dentro de casa, a abertura de perna como se estivesse varrendo a casa, lavando uma roupa. Tanto que as mulheres já comprometidas, casadas, elas utilizam um avental na frente, no formato da sua dança. As saias são guisadas, aquele dobrar da saia. O lenço na cabeça para todas as mulheres casadas. Sim, existe o diclor para todas as mulheres comprometidas do clã dos Rom e dos Sintes. Mas não existe esse diclor para os Calões. É somente uma fita vermelha em forma de comprometimento. E para aquelas jovens que não têm, ainda são puras, as chinorris, né? As jovens crianças, elas utilizam no máximo umas fitinhas na cabeça, pequenininha com umas moedinhas, tá? Ou uma trancinha lateral, isso vai muito do subgrupo. Esses três grupos principais, de Rom, Calões e Sintes, têm a sua característica, mas a gente tem que entender que o subgrupo dá muito ênfase e muita importância para o grupo. Então, muda dia a dia a vestimenta, a forma de dialogar, o comportamento. Todos os ciganos têm a sua religião, porque nós somos uma cultura, mas eles têm algo em comum. Isso todos têm. Todos são supersticiosos, isso é certo. A roupa é um adereço muito importante na cultura cigana. Ela que mostra se você é solteira, se você é divorciada, se você é casada, se você é viúva. Ela que mostra o seu grau social dentro do acampamento cigano. Tanto que nós temos as chuvanis, as anciãs, no qual você não vê nenhum cigano dentro de um asilo, nenhum idoso cigano dentro de um asilo. Por quê? Dentro da nossa cultura, a coisa mais importante é a sabedoria. E a sabedoria do cigano, ele vem através dos mais velhos. Então, a gente aprende com os mais velhos. Então, os mais velhos, ele tem um ensinamento para passar por os mais novos. Porque a nossa cultura, ela não é escrita, ela é falada. Tanto que você pouco tem sobre os ciganos escritos. Eu tenho várias experiências voltadas para as minhas alunas. Eu sou o tipo de pessoa que não costumo chorar. As pessoas acham que eu sou muito forte, mas é assim que você tem que ser. Como responsável por alguma coisa, as pessoas pensam que nós temos que ser
líderes de alguma coisa e ser fortes 24 horas. E assim eu tento ser, mas não significa que ao chegar em casa, ter o meu momento só meu, que eu não sinta algo para aquela pessoa. Eu acho que mostrar fraqueza não é o objetivo, e sim a gente mostrar o melhor que a gente pode levar para o outro, principalmente para as pessoas que precisam. Então, o que eu tenho hoje, uma satisfação de falar, é que a cultura cigana já tirou muitas mulheres da depressão. Mulheres, eu tenho relatos de textos enormes de mulheres que falam: nossa, a dança cigana me eleva, mexe comigo de uma forma que nenhuma dança mexe, nenhuma cultura mexe. E sim, e muitas das vezes essas alunas têm aulas gratuitas comigo através de um órgão público, mas sim, elas querem ter aula particular comigo, se pudesse, todos os dias online. Porque eu ministro os aperfeiçoamentos de danças ciganas online, de todos os clãs, teorias e práticas, e sim, elas se sentem satisfeitas. Mulheres que estavam para baixo. Vou voltar a falar numa coisinha. Hoje em dia o mundo está muito carente de informação e de sentimento. Então, quando a gente pode juntar tudo isso culturalmente e elevar essas mulheres para um outro patamar, a gente consegue sim elevar almas, pessoas para um grau mais evolutivo. E levar a cultura cigana para elas é uma alegria muito grande para mim, ainda mais quem faz parte. Como você quer dizer que o pessoal que está aprendendo isso aí, a vida cigana, não é nada igual a nossa. Isso aí tudo é inventação deles. Eu estava falando com o menino no carro. Isso aí nada. Ó, cigano não tem esse negócio de punhal. Cigano não tem esse negócio. Uma fogueira sim, que a gente sempre faz uma fogueira. Quando tem um casamento, uma coisa, a gente faz uma fogueira. Mas esse negócio da gente fazer essas festas, ter essas danças, ter esses punhal, ter essas fantasias, essas bijutarias, nada disso o cigano usa. Apesar da rica cultura, os ciganos ainda enfrentam muito preconceito. Muitas vezes são julgados sem serem compreendidos, mas seguem resistindo e lutando por respeito e dignidade. No meio da minha infância, era muito difícil a gente conseguir entrar numa escola, porque a gente ficava pouco tempo no local e existia muita discriminação. Um caso que ocorreu numa escola, a minha mãe teve que ir me buscar porque toda a sala queria me agredir. Por eu ser cigana, eles me acusaram de roubo e eu dizendo que eu não tinha pego. E todos vinham para cima de mim, até a professora chamou a diretora. E eu falei que só saio daqui com a polícia e com a minha mãe. Isso eu tinha 13 anos. Eu já estava tão acuada, que eu já estava vendo a hora de realmente sofrer agressões. A minha mãe, sabendo disso, veio correndo com a polícia. Com isso, abriram a bolsa de todos. A minha bolsa não tinha nada. E pelo contrário, o que era meu estava na bolsa de outros. Então, a escola ela sofreu uma advertência muito grave dos policiais e, a partir daquele momento, eu permaneci na escola durante um pouquinho mais de tempo, mas logo depois nós mudamos, porque a gente ainda vivia como nômades. No ponto que chegamos, quando a gente discursou aqui sobre a migração cigana pelo mundo, tem dois fatores principais que chamam muito a atenção. Um é a resiliência e o outro é a resistência. Como já dizia Darwin, né?
Não é o mais forte que vai se destacar, é o mais resistente, não o mais forte que vai permanecer na Terra. É a raça mais resistente, seja a raça humana ou seja de animais. Então, conforme a gente consegue se adaptar a essas mudanças, mais raízes o povo vai criar, que é o caso da cultura cigana. Interessante eu afirmar aqui para vocês que nós somos uma etnia e um grupo étnico que nunca pegamos em armas. Nós nunca fizemos guerra e não brigamos por território. Nós vivemos adaptado, né, em terra estrangeira. E eu digo mais, se outras culturas olhassem um pouquinho com mais carinho e não discriminando os ciganos porque são andarilhos, porque eles não têm uma terra e tal, eles iam aprender muito a conviver com o outro, a ter mais tolerância. Eu vou falar algo que aconteceu recentemente, que me marcou bastante. Eu trabalho em órgão público já há muitos anos, 17 anos. E um jornalista da cidade falou assim: danças ciganas não tem voto. Eu não sabia a quantidade de alunos que eu tinha. Nessa época eu trabalhava numa secretaria chamada Secretaria de Cultura. Quando ele viu que tinha mais de 60 mulheres dentro desse órgão público, que ele pensou que só tinha meia dúzia, ele conseguiu entender que meu trabalho não é estar buscando somente... Claro, você trabalha no órgão público, mas assim, o voto. Meu objetivo nunca foi esse. Meu objetivo sempre foi juntar pessoas e mostrar para elas que elas têm sim o potencial, seja através da cultura cigana, seja na teoria ou na prática. E esse moço fez até um esclarecimento me pedindo desculpa, é um responsável pelo jornal famoso, me pedindo desculpas e falou que achava que os ciganos fossem somente uma religião e não uma cultura, que muitas das pessoas não têm esse conhecimento. Então, quando eu falo em disseminar a cultura cigana, levar a cultura cigana à frente é mostrar isso, a realidade. Sim, existem ciganos bons e ruins, mas como existem também os gados, bons e ruins. E a gente tem que entender cada ser humano. Esse é o nosso objetivo. A nossa missão aqui, pelo menos a minha como cigana, é direcionar vidas através da dança, mostrando sim a minha cultura. Muitos aqui, até mesmo vocês, quando conseguem juntar o trabalho, elevar a autoestima de uma pessoa, ajudar outras pessoas, mostrar sua cultura, divulgar o certo, quebrar barreiras, quebrar estereótipos, tirar isso da vida das pessoas e mente. Cigano não rouba criancinha, cigano não é ladrão. Existem pessoas e pessoas e a gente tem que botar isso em mente, quebrar isso. Que rouba criança, que a gente entra nas lojas, tem que olhar, a cigana entrou, a cigana no lemão, é mentira. Dá a mão para ela vai roubar teu anel, vai roubar tua bolsa. É isso que acaba com nós, que a gente quase mais nem anda no calçadão de Nova Iguaçu. Entendeu? É isso, o preconceito é esse. É muito preconceito. Eu hoje em dia tenho bar, eu me dava com todo mundo lá. Todo mundo gostava de mim. Hoje em dia eu já não entro mais, porque eu já entrei 2, 3 vezes, eu escutei o rapaz falar. Cuidado que está entrando cigano aí, mas era um rapaz que entrou para comprar. Falou, aí o rapaz respondeu, isso aí é da casa. Você está falando droga. Aí eu fiquei quieta, falar o quê? Procurar briga com homem? Aí deixei para lá. O preconceito que nós temos é esse. Nós não podemos mais andar assim. Eu aposto a você, se eu descer aqui com você, com um de vocês aí, e andar no calçadão, o nego vai olhar para mim e vai falar, e a cigana ali? Quer dizer, esse é o preconceito que nós temos. O nosso preconceito é esse. É por isso que nós deixamos de andar assim. E tu vê que é roupinha velha. Nós não bota mais, por causa do preconceito, que é muito grande. Se vê a gente passar na rua, já começa. Cruz credo, amarrada, em nome do Senhor Jesus.
Aí me dá vontade de eu ir atrás e meter a porrada, mas aí, o muco que não tem mais. Aí eu vou fazer o quê? Aí não dá. Quer dizer, é essa que é a nossa tristeza que nós temos. Você vê, não tem mais cigano aqui no Rio de Janeiro. Não tem mais. E outra que eu vou te falar. A ciganada que tinha aqui no Nova Iguaçu era de juntar de monte. Porque todo mundo sabe. Os caras estavam matando os meninos, o que você quer? Mataram 3 ciganinhos. Com caminhonetão, que tu sabe que cigano anda sempre com caminhonetes grandes. Mataram 3. Mas sabe como? Achando que ia roubar carro. Todo mundo saiu daqui do Rio de Janeiro, porque não dá mais só eu estou querendo vender minha casa. Eu tenho 3 casas aqui. Eu queria vender, não estou conseguindo para sair fora daqui também. Porque só restou pouquinho cigano aqui, por causa do preconceito. Os meninos foram no show para ver um tal de Belo, isso aí tem tempo. Os meninos desceram da caminhonete, os caras foram e mataram todos os 3, pensando que ia roubar e os meninos iam assistir. Quer dizer, olha que porque viram que era cigano, cabeludinho. Quer dizer, as mães foram embora, os pais. Não dá mais para ficar aqui no Rio de Janeiro. Não dá mais. E agora mudou o disco, né? Mudou. Agora, eles já estão querendo invadir casa de cigano para roubar ouro. Já invadiram, já mudaram. Aí tu vai ficar mais aonde, me diz? A semana repassada pularam o meu muro. E ele é baixinho, ele sabe. Pularam o meu muro, mas pra quê? Pra sequestrar eu, véia? Ninguém quis. É pra roubar mesmo, pensando que tem ouro. Você entendeu, paixão? Quer dizer, aí você vai viver mais como aqui no Rio de Janeiro? Eu aposto que vocês já tiveram vontade de ir embora daqui. Todo mundo. Não dá mais. Meu carro foi sequestrado na linha do trem. Ali, no Farrula. Meu Palio, 2007. Vieram com a pistola, eu vim aqui para casa da minha irmã. E cadê os polícia? Cadê? Faria tudo do mesmo saco. Não adianta você se meter. A educação é um desafio para muitos ciganos. Embora valorizem o conhecimento, a escola nem sempre compreende suas necessidades culturais. Ainda assim, muitos jovens lutam para equilibrar tradição e estudos, buscando um futuro com mais oportunidades. A importância da educação é que a educação ela vai trabalhar a etnia de uma forma que ela consiga ter um crescimento social, ingressando numa macrocultura qualquer, onde o cigano esteja estabelecido. A educação, por que ela é luz? Porque vou dar um exemplo aqui, claro. Se eu começar a falar japonês aqui, ninguém vai entender. Mas a partir do momento que eu alfabetizo vocês vão conseguir compreender. Eu tenho um doutorado em economia. Se eu der uma aula de economia, todo mundo vai achar chato. Agora, se eu ensinar economia e vocês chegarem em casa, ligar uma TV e ver o que eu acabei de falar, vocês vão falar, nossa, aquele professor é bom. Não, eu não sou bom. Aquilo ali está na TV todo dia. O problema é que você ignorava, por quê? Porque você não tinha o aprendizado. Você não tinha a educação sobre aquele tema. Então, o que é o aprendizado? É mudança de comportamento. Então, quando você educa alguém, você faz com que aquela pessoa mude o seu comportamento, mude a sua visão de mundo. Então, às vezes, a gente vê certas situações de guerra, certos conflitos, porque uma cultura não quer aceitar a outra, não quer compreender. Você só estudou o que te interessa. Como pesquisador, eu posso dizer o seguinte, se eu for para a Índia fazer uma pesquisa, eu tenho que deixar tudo o que eu sou aqui no Brasil. Eu vou ter que me adaptar àquela cultura, eu não vou poder fazer uma leitura com a minha visão de brasileiro, do André, nada disso. Eu tenho que fazer uma leitura imparcial. Então, para você chegar no momento assim, de compreender o que está acontecendo com o outro,
a entender o que é aquela cultura sem discriminar, primeiro você tem que educar. Então isso passa da macrocultura, da educação do Gadyô, da educação ser passada de uma forma correta, de você ter uma releitura dos estereótipos que foram criados de cada povo, como dentro da nossa cultura perante ao restante. Então é um paradigma que ele é quebrado nas extremidades, paradigmas geralmente são quebrados nas extremidades, dos dois lados. Então você tem uma luta com a macro e tem uma luta com a micro. A partir do momento que isso é aceito, que isso é disseminado, que isso é divulgado, você consegue ir quebrando esses padrões e fazendo com que, por exemplo, para mim uma coisa que eu fico muito feliz é de ver um cigano, como a Dani falou, eu também já fiz uma faculdade, eu terminei, ela terminou Recursos Humanos. Então, quer dizer, ela está inserida na macro-sociedade, ela tem a empresa dela de costura, de roupa e tal, mas ela também atua na macro-sociedade. Então isso vai fazendo o quê? Uma transformação social. Minha esposa fez um concurso público, ela ingressando, ela está transformando. Esse é o papel da educação. O papel da educação é você ter aquela pessoa que vem do nada e ela consegue passar por todo o sistema da educação e chegar ali e fazer uma faculdade importante, ingressar no mercado de trabalho. Então aí sim a educação fez o papel dela, a educação transformou, você levou luz para a escuridão. Aí às vezes uma pessoa que era violenta ou tinha tudo para ser violenta, ela começa a ter mais sabedoria, ela já não vai ser. Então certos embates que a gente vê já não vai acontecer. É o mesmo papel, educação, muitas vezes também da religião. O homem, ele compreende os seus limites através da sabedoria que ela vem empiricamente do seu dia a dia, do convívio, como também cientificamente, que é com que você estuda. Então, daí a importância de você saber, conhecer a sua história familiar, que aí vem a sabedoria da família, né? Vem a história, como é que você chegou, como é que você virou esse ser. Tem uma foto que eu vejo às vezes, que mostra assim, você aqui na frente, não sei se vocês já viram, e por trás todos aqueles familiares que tiveram que se relacionar, ter filhos até chegar a você. Então você não é só a pessoa que está aqui, você é tudo que passou. E o mais importante da sua vida é o presente, porque o passado ele ajudou a te dar sabedoria. O presente, você vai construir o seu futuro. O presente, você vai transformar a sua realidade. Então, daí a importância do conhecimento científico, não só o da sabedoria que vem empiricamente. Santa Sara, padroeira dos ciganos, é um símbolo de fé e proteção. Sua devoção é forte entre o povo cigano, que a vê como um guia espiritual, representando esperança e resiliência em meio às adversidades. Meu nome é Sulamia e eu não poderia deixar primeiramente de falar da Santa Sara, essa santa que me acompanha há muitos anos, a qual eu tenho muita fé e que norteia meus caminhos. Sempre, ela é o farol da minha vida. E esse evento ele acontece há muitos anos, através da Miriam Stanesco, que ela hoje não está aqui fisicamente, mas ela está espiritualmente conosco. E ela proporciona essa festa maravilhosa todos os anos. E nós ficamos muito gratos por poder participar e vir participar dessa alegria aqui, que é o cigano, o povo das estrelas. Esse é um evento que deveria acontecer todos os dias.
família Stanescon, uma das mais tradicionais famílias ciganas de Nova Iguaçu, se destaca na preservação e divulgação da cultura cigana. Miriam Stanescon foi uma importante líder da comunidade e dedicou a sua vida para promover as tradições do seu povo desde a sua formatura em 1977. O evento ganhou proporções significativas. Hoje, a celebração ultrapassa os limites de Nova Iguaçu, sendo realizada no Parque Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura. A família sempre celebrou com grandes festas o dia de Santa Sara Cali, reunindo milhares de ciganos e adeptos da cultura. Meu nome é Gilberto Gonçalves. Eu sou de filosofia totalmente respeitosa, filosofia cigana, sou seguidor e é o segundo ano que eu venho aqui nessa festa. Eu sou muito devoto de Santa Sara, estou aqui caracterizado em função disso, porque fiz um pedido a ela ano retrasado e ela conseguiu me atender e eu fico muito feliz e acompanho muito as festas ciganas. Esse evento é de uma importância fundamental, é um evento que deveria ser mais vezes nesse local, porque isso aqui é uma gruta sagrada, é uma gruta que o que você pedir aqui, a Santa Sara Cali, você consegue. É indescritível a sensação de felicidade quando você pede uma coisa no Santa Sara e você consegue o resultado. O cigano hoje em dia, para se mostrar ser cigano, hoje em dia existe a cultura cigana, ciganos de sangue, e existe aqueles que são adeptos, que são apaixonados, que não são ciganos nesta vida, porém foram em outras. Então, nós sim, ciganos, acreditamos na reencarnação. Mesmo tendo várias religiões, nós acreditamos sim que a espiritualidade está muito ligada a tudo que o cigano faz. Eu posso não ter religião nenhuma, mas eu tenho o meu altar. O meu altar com Santa Sara, eu tenho o meu altar com a minha velhinha, meu anjo da guarda aceso, eu tenho a minha proteção, independente da minha religião. No caso, eu sou feita no candomblé há 9 anos e hoje em dia sou mãe pequena de uma casa de umbanda. Então, além de ser cigana, eu tenho a cultura afro, que eu carrego junto comigo. Então, todos nós somos uma mistura de vários povos. Falar de Santa Sara por ser uma santa considerada regional na França, como outros santos regionais, há sempre uma contradição enorme. Porque quando você tem uma história de santos que a gente fala nacional ou uma história de santo internacional, aqueles mais famosos, né, que a gente vê em várias igrejas, principalmente quando nós temos a canonização na Igreja Católica, porque tem pessoas que falam, não foi canonizada. Foi canonizada. Eu estive na igreja, o corpo dela está lá ossado, as relíquias dela estão expostas, como nós temos de Santo Antônio, entre outros santos, Padre Pio. Tem a procissão que é feita pela igreja e os ciganos. Então, tem a história dela toda certinha, né? Para ser canonizada, há uma pesquisa sobre isso. Então, a Santa Sara, ela é judia, ela vem da região de Nossa Senhora, ela era parteira, ela convivia com a Nossa Senhora, a Maria de Madalena, outras, que naquela época o nome de Maria era um nome bem comum, e ela, como os outros cristãos foram perseguidos, e no caso dela, com mais 2 Marias, foi jogada ao mar, entre outras pessoas, para morrer, coisas que eram feitas, né, de maldade. Depois de ficar vários dias no mar, com a pele bem queimada, a Santa Sara ela foi parar no barco
na costa do sul da França. Importante lembrar que a Santa Sara era novinha, né? Ainda era virgem, não tinha casado, e ela apareceu mais que os outros que estavam ali no barco, porque ela demonstrou uma grande fé, enquanto as outras pessoas que estavam ali, elas foram meio que desistindo. E ela fez várias promessas em se manter virgem, em levar o cristianismo adiante, né, ajudar as pessoas, se ela tivesse a vida dela, uma continuidade na vida dela. Nessa demonstração de oração, o barco foi parar no sul da França. Quando parou no sul da França, foi recebida por ciganos, porque era um local que tinha muitos ciganos, sempre teve ali, né? E ela que levou Cristo para a vida desses ciganos. E isso está relatado lá na igreja de Santa Maria de la Mer. Santa Maria de la Mer é a Nossa Senhora do Mar, né? Então ela está numa basílica que é dedicada a Nossa Senhora. Ela tem um local de destaque na nave da igreja. A nave da igreja é aquele corpo central da igreja, né? Em cima tem o desenho dela com barco. O desenho dela não, é um barco, né, com a imagem dela, as outras Marias e tal. Um pouco aqui abaixo do altar você tem a cripta, né? E no corpo da igreja, ainda na nave, você tem as relíquias, que você vai olhando essas relíquias. Santa Sara, ela foi considerada pela igreja protetora dos viajantes, né, devido a ela ter sido jogada no mar, protetora daquelas mulheres que querem engravidar por ela ser parteira. Diz ela, inclusive, que estava com Nossa Senhora quando concebeu Jesus. E depois que ela se uniu aos ciganos, passou a andar com os ciganos, né, ela passou a ter um destaque, uma liderança, por causa da força dela religiosa. E aí ela foi considerada a protetora dos ciganos. Então, é importante lembrar, assim, não é a rainha dos ciganos, tá? É porque as pessoas veem a coroa na cabeça da Santa Sara. A coroa é exatamente representando a santidade dela, né? E os véus que as pessoas colocam é exatamente por ela ter cobrido a cabeça com o véu, né? Ter jurado a virgindade dela, dedicada a Deus e tal. E as pessoas fazem isso pedindo para ter um bom parto, outras coisas também. Então você chega na imagem, a imagem tem uns 30 véus na cabeça, depois eles tiram, aí vão colocando mais. Quando a imagem vem para o Brasil, ela muda. A imagem de Santa Sara na França, ela não é igual a essa que está aí. Ela não tem o braço assim. A imagem da França não é assim. A imagem da França é assim. Se você tirar os véus da Santa Sara, ela está de braços abertos. Ela não está com a mão nessa posição. Essa história, não há perseguição, não há nada. Há sim, há discriminação, às vezes por padres. Eu sou católico, convivi com o clero, e eu já vi vários padres discriminarem alguns santos, mesmo sendo da Igreja Católica. Eu já vi padre mandar tirar o São Benedito do altar. Por quê? Porque era negro. Tirar o São Benedito do altar, botar na sacristia que ele não queria no altar. Como eu já vi fazer isso com a Santa Sara também. Então, há discriminações. E isso não é um problema só da Igreja Católica. Em outras religiões a gente também vai encontrar isso. Agora, existem as fantasias, né? Já falaram de tudo. Que Santa Sara teve até filho com Jesus, pelo amor de Deus, gente. Né? Aí você já está indo para um outro caminho, como já falaram também Maria Madalena. Eu não vivi naquele tempo, eu acredito em fatos. Se um dia for encontrado arqueologicamente alguma coisa, aí tudo bem. Eu tenho a minha fé em Santa Sara, né? Eu sei a história dela, então eu vivo, creio e rezo e tenho a minha fé baseada na história dela.
Aí depois vem para o Brasil, muitos ciganos vieram para o Brasil, ela vem para o Brasil, aí querem associar a imagem dela à Nossa Senhora Aparecida. Não, Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus. Santa Sara é Santa Sara. Tem algumas características? Tem. Por exemplo, a Santa Sara usa às vezes negócio de lua e coisa, Nossa Senhora Aparecida também, entre outras, dos navegantes e por aí vai. Então, uma coisa é o fato histórico, outra coisa é anacronismo, que é você querer ver uma coisa que aconteceu do passado com os olhos de hoje, e outra coisa é o folclore que faz em cima da história. Então, sobre Santa Sara é isso. E tem ciganos que têm a Santa Sara, que adotam, né? Não só da Igreja Católica, ou ortodoxa, ou o cristianismo em si, como também de outras religiões, mas também tem os que não gostam. Eu já vi cigano falar mal de Santa Sara, porque ele não é. O cara é muçulmano, o cara é de outra religião, então ele não é obrigado a gostar, a aceitar. O que a gente aprende na cultura, eu vou voltar novamente nesse ponto, é você aceitar a diversidade e não bater de frente. Se eu sou um pesquisador, um cientista, eu vou pesquisar na Índia, eu vou ter que ficar uns 6 meses lá primeiro para eu esquecer o que eu sou aqui no Brasil. E depois para eu começar a compreender como aquele povo vê o que está acontecendo ali. Aí eu vou poder escrever. Porque se eu quiser avaliar o mundo pela minha visão, eu não vou estar avaliando o mundo, eu vou estar dando a minha visão. Entendeu? Eu para avaliar qualquer coisa, eu tenho que esquecer o André. Então as pessoas, antes de apontar o dedo para alguma religião ou falar mal de qualquer coisa, deveria lembrar isso. Eu não sou dono da verdade. Você não é. E olha só, a pessoa que veio para salvar o mundo, Jesus, que ele também nunca se colocou assim, o homem matou. Então, as pessoas deveriam pensar um pouquinho antes de criar uma vida dicotômica, ou é isso ou é aquilo, ou você presta ou você não presta, para avaliar as outras pessoas. O mundo seria melhor se aprendesse um pouquinho com o nosso povo a transitar entre as culturas sem agredir ninguém e sem guerrear, cada um no seu quadrado e convivendo em paz. Junte cultura, educação. Quando você tem conhecimento, você vai em todos os ambientes. Você consegue sim entrar em todos os ambientes. Sem cultura e sem educação você não vai a lugar nenhum. Pense nisso. Existem sim ciganos que não têm tanto conhecimento. Alguns pararam na 4ª série. Não têm tanto conhecimento. Mas, pelos nossos diálogos do dia a dia, eles já estão mudando a mente deles e percebendo que o lugar deles é na educação. Porque culturas eles já têm. Mas falta a educação, o estudo do dia a dia. Para alcançar etapas. Você está nessa vida para crescer, para evoluir. E se você não fizer isso, o que você faz aqui? Pense nisso. Estamos aqui para dar continuidade, um caminhar, um direcionar para a sua vida. A cultura cigana é isso. É rica de saberes, é rica de conhecimento. Não mude de calçada quando você vê um cigano. Não fuja de uma cigana quando ela quer ler sua mão. Decime, mostre o amor ao próximo. Às vezes aquele cigano não tem nem o que comer aquele dia. Às vezes o que não fará falta para você faz muita falta para ele. Então existe aqueles ciganos que têm de onde tirar, que têm o seu sustento, mas também tem aqueles que não têm. Então não custa nada, assim como outras culturas, você ajudar, você olhar o próximo, não só como a sua etnia, mas como um ser humano. Nós lutamos muito durante séculos, então nós merecemos respeito, assim como qualquer cultura.
Prends garde à toi.